2 aninhos, quando já consegue ficar sem os pais, né? Porque, por exemplo, uma criança de 3, 4 anos ainda é muito lúdico, né? Trabalho lúdico. Agora uma criança de 7, ela já tem leitura, né? Sim. Aí eu tenho que usar aquele Ô louco. Mas eu sei que às vezes tem esse desafio, que é um desafio que não deveria ter, né? Não é que é irmã, eu estou falando da irmã, eu acho que é uma heroína lá. Eu estou falando assim, da estrutura que se deve oferecer, não deve ser essa, né? Então imagino só que deve ser assim, o arcanjo Miguel, porque o Gabriel não dá conta desses negócios, né? Tem a oração para que o arcanjo Miguel vá com a espada desembanhada, né? E assim, porque tem que ter paixão, tem que amar, tem que ter uma paciência enorme, né? Tem que, inclusive, porque não se tem resultado aparente, isso é longo prazo, às vezes você vai ver esse resultado lá na adolescência, depois de 10 anos, 15 anos e tal. É um negócio ingrato no sentido que às vezes nem os pais apoiam, né? Tem que desfazer aquilo que os pais fazem de errado. Nossa, eu sei. Mas, bom, então tem 2 irmãs aqui, né, que diretamente lidam com isso, mas tem outros de nós aqui que talvez não tenha esse ofício na igreja, ou algo assim mais enfático. Mas o que eu quero dizer é que nessa relação de professor-aluno, líder e liderado, quem ensina e quem aprende, tem que ter uma troca mútua. Mesmo com a irmã que lida com os cordeirinhos, é bem possível que aprenda com eles, não é? Embora quem olha assim, como que um adulto vai aprender com uma criança de 3, 4, 5 anos? Não aprende. A relação, ela é sempre de mão dupla, não é uma via única. Então isso não é só nessa questão de adulto criança, adulto jovem, é adulto, pode fechar a porta da graça, varão. É igual a arca, agora o dilúvio, vai descer lá não, fica lá mesmo, nego. É daí mesmo, mano, obrigado. É ao vivo assim mesmo, vocês não se importam aí que está assistindo, não é ao vivo, é tudo assim. Então, amados, o que acontece? O que eu quero destacar e conversar com vocês hoje é sobre essa relação. Jamais deve ser em uma relação onde há uma superioridade e uma inferioridade, onde há quem sabe mais e quem sabe menos. Nunca nós devemos tratar uma outra pessoa, nunca nós devemos olhar para uma outra pessoa. Eu acho que eu falei isso na aula passada, que o professor deve ter um olhar de respeito e amor. Foi isso que foi a aula passada? Respeito e amor, né? E o professor, ou quem ensina, ou quem está nessa posição talvez de direcionar as coisas, de propor as coisas, de liderar, de encabeçar, deve ser essa pessoa com o coração aberto e ensinável e disposta a aprender de quem quer que seja. Paulo, ele vai ensinando isso para nós. Quando a gente lida com as outras pessoas, com qualquer que seja, ainda que o nosso olhar, a gente olhe e fale assim, bom, eu sou professor, ele é o aluno, eu sou adulto, ela é criança, eu sou pai, ele é o filho. Mesmo que haja, né, essa diferença natural, biológica, etc., até intelectual mesmo, pelas disposições e tudo, mas o coração deve estar sempre aberto para um diálogo e para ouvir o outro e para considerar o que o outro fala, sempre, amados. Então todo bom líder, todo bom ensinador, todo bom ensinante deve ser um bom aprendente, né? Isso é uma verdade. E jamais a gente deve se colocar nessa posição de que nós temos sempre a melhor posição, a melhor opinião, a melhor ideia, a melhor conclusão do que aquele que está nos ouvindo. Jamais. Nós precisamos estar com esses ouvidos sempre abertos, com o coração sempre desarmado, né? Nós não estamos travando uma batalha de quem conhece mais ou conhece menos. Não é uma imposição de ideias, é um partilhar, na verdade, onde o Espírito age no meio de todo mundo, através de todo mundo e edificando todo mundo. Ora, na aula aqui de 1 hora, 1 hora e meia, 1 hora e 35, 1 hora e 40, estourando quando a gente tem, né, 1 hora e 40, tirando os atrasos e intervalo, 1 hora e 40, ora Deus me usa, ora Deus usa vocês aqui, né? Então essa é a percepção que a gente tem que ter. E tem hora que a minha visão não é a melhor abordada, nem os exemplos sou eu que trago os melhores exemplos aqui. De vez em quando vocês trazem, quando querem participar, né? Tem dia que vocês não querem participar, fica só olhando para mim,
Mas quando assim vocês deixam Deus usar vocês, é um negócio fantástico. A aula fica mais rica, não é? A aula, por isso tem que falar tudo. Fale e não te cales. Disse o Espírito lá para Paulo, foi fale e não te cales. Então o que acontece, amados? Nós precisamos ter esse coração aberto. O que Paulo vai dizer então no capítulo 2 de Filipenses, aos Filipenses, capítulo 2, verso número 3, verso número 4, inclusive até o 5 mesmo. Então Filipenses capítulo 2, versículos de número 3, 4 e o 5, mas me parece que é o 4 que é ênfase, né? Então Filipenses capítulo 2, verso 3 ao 5, quem achou pode ler, por favor. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Fosse algo a que devesse se apegar. Já vai até o 11, porque o texto até o 11 vai falar. Não precisa ler. Até o 5, Analista, na verdade. É que você se empolgou, né? Dá gosto mesmo, né? Quando a gente começa a ler Bíblia, né? Dá vontade de ler mais, né? Posso ler 7? Pode, fica à vontade. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Isso. Até o 11 é o texto adequado, na verdade, né? Que eu quis destacar somente a humildade e você considerar os outros superiores a si mesmo. Mas até o 11 é o texto completo, né? Então humilhou a si mesmo, não teve como direito seu apegar-se, né? Ser igual a Deus, foi obediente até a morte de cruz. Só então depois é que Deus o exalta soberanamente sobre tudo, sobre todos, e aí toda língua irá confessar, todo joelho irá se dobrar e toda língua irá confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então o texto completo de fato é esse, né? Mas o que eu quero destacar é essa questão de que Paulo ensina que nós devemos ter um exemplo de Cristo, nós devemos ter o pensamento de Cristo. Haja em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Algumas versões vai estar o mesmo sentimento, mas a tradução melhor não é essa. Não é sentimento, é pensamento mesmo, tá? Então não é o fato de sentir, é de pensar. É a disposição mental, é a frônesis, né? É o que está no original. Vocês têm a frônesis de Jesus, o pensamento de Jesus, que sendo em forma de Deus, ou seja, a autoridade suprema, poder, é Deus, mas ele não se agarrou nisso. Antes ele se esvazia disso. Por que ele se esvazia disso? Para se comunicar com as outras pessoas, descer ao nível delas. Aqui começa a humilhação de Cristo. A humilhação de Cristo, a humilhação de Deus, de Jesus, começa quando ele se despe, ele se esvazia de Deus e se faz um igual a nós, irmãos. Isso é humilhação. Desceu às partes mais baixas da terra. Olha a humilhação de Cristo. Olha o que ele se coloca como um mero ser humano. Mas quando a gente como ser humano, se a gente não tiver esse sentimento, professor, de tipo assim, se colocar no lugar da pessoa, o sentimento é de eu posso, eu sou. Exato. Aí com esse sentimento de uma pessoa soberba, Isso. você vê que até o andar da pessoa é diferente, falar. A gente tem essa tendência, né, Ângela? A gente tem essa. Como ser humano, nós temos essa tendência. Sim. Quando às vezes a gente se depara com uma pessoa que a gente fala tem menos recurso do que eu, não é? Então a natureza nossa, ela é propensa para isso, né? Para que você olhe para outra pessoa e a despreze, ainda que não a despreze, mas pelo menos você olhe para ela como sendo inferior a você, né? A criança, por exemplo, um adolescente, por exemplo, e a gente fala assim: você não sabe nada da vida, quem sei sou eu, né? Você não viveu nada ainda, quem viveu sou eu, né? Você não sabe nada porque eu que fiz a faculdade. Então a gente tem essa tendência natural e a gente precisa lutar contra isso, né? Quanto mais posição nós vamos galgando nessa organização que nós chamamos de igreja, ou na sociedade, quanto mais diplomas nós vamos acumulando, quanto mais conhecimento, seja de vida, intelectual, quanto mais recursos nós temos, sejam eles espirituais ou financeiros,
Então, isso é fato, né? Quando a gente vê as pessoas que elas têm financeiramente um padrão mais elevado, elas olham as outras assim como inferiores de fato. Professor, tem um versículo na Bíblia que diz assim: quando nós fizermos um almoço para alguém, não façamos para ser convidado, né, novamente por essa pessoa. A Bíblia diz assim: convide alguém que não pode te proporcionar. A parábola lá, né? Isso. Aí é tão interessante isso no nosso convívio, no nosso ser, que um dia minha mãe fez um almoço e chamou um casal, né, de irmão, que nós não tínhamos contato nenhum com ele. E ele, o esposo dela, falou assim: mas por que a dona Helena não chamou nós? Sabe assim? Ele ficou se perguntando por que ela chamou. Porque tem sempre essa ideia de troca, né? Sim. Então isso é um fato. Mas nós precisamos lutar contra isso, porque é contra a nossa natureza. E aí o nosso maior exemplo, e a gente tem que perseguir, irmãos, a vida do nosso Senhor. Nós estamos nessa caminhada onde a gente está perseguindo o Mestre. Nós somos perseguidores de Jesus. Quem persegue Jesus, sentido positivo, né? Nós seguimos Jesus. Ele foi na frente, ele deixou as marcas, as pegadas, o exemplo. E nós somos discípulos de Jesus, imitadores de Jesus. Nós somos chamados de cristãos. Então Paulo deixa aqui o maior exemplo para nós, de humildade, de servidão, de se esvaziar dos seus direitos, né? Das suas prerrogativas. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. E ele era Deus, ele nunca deixou de ser Deus, mas ele se esvaziou dessas coisas. Ele não usou dos poderes que ele tinha, ele não usou das prerrogativas que ele tinha, ele preferiu colocar isso na gaveta celestial, né? Deixou lá na gaveta, irmão, em alguma nuvem lá do céu, um compartimento, ele deixou lá sua onipotência, sua onipresença, sua onisciência, sua onividência. Ele tinha o direito, inclusive, de qualquer momento daquele reivindicar aquilo. Quando vieram prendê-lo, Pedro sacou logo da espada, foi dar na moleira do soldado lá, não tinha nada a ver com o negócio ainda, pegou lá, ia dar na moleira, ele ia dar no meio para cortar no meio, camarada. Eu conheço Pedro. Eu conheço, irmão Pedro. Pedrão é assim, ele já quer logo cortar no meio. Só que sanguíneo é meio descontrolado, né? Então o máximo que ele, quando deu a espadada assim que mirou, pegou aqui, né? Não foi na moleira, pegou meio escuro e tal, sanguíneo, aquele negócio assim, né? Tal, adrenalina, e pegou tal na orelha. Jesus vai lá, pega assim, em forma de concha, e põe aqui assim. Pedro, que isso? Põe aí a tua espada na bainha. Se eu quisesse, eu rogaria o Pai agora, e viria quantas legiões? 12 legiões. Olha que poder. O poder da oração, do pedido de Jesus, o poder, o que ele solicitaria para o Pai seria suficiente para destruir o universo. Eu não estou exagerando. As galáxias, imagina 72 mil anjos em prontidão ali para obedecer qualquer ordem do seu Senhor, que era o Jesus. Imagina o poder na mão. É um poder inimaginável. Inimaginável. Nós estamos falando de um poder que poderia destruir as galáxias, irmãos. Vocês podem conceber um negócio desse? Claro que não. Nem eu, nem ninguém. Poder ele tinha. Se eu quisesse, eu tenho poder. Mas aqui que está, irmão, o segredo do negócio. Não é usar o que a gente pode contra outra pessoa. É usar o que a gente pode em favor da outra pessoa. E isso implica renúncia. E isso implica humildade. E isso implica entender o porquê que nós temos o que temos, talvez a mais do que o outro. Não é para subjugá-lo, não é para humilhá-lo, não é para manipulá-lo, não é para inferiorizá-lo, e sim para servi-lo, beneficiá-lo. Aquilo que ele tem de menos, eu tenho de mais, então eu reparto com ele. Essa é a ideia do Evangelho, amados. Outra proposta é infernal, duplo sentido da palavra. Duplo sentido da palavra, vem do inferno e gera um inferno, né? No relacionamento. Então infernal duplamente falando. Então a gente percebe aqui que essa relação entre quem, entre aspas, está na posição superior e o outro, entre aspas, no inferior, é para que isso se iguale. É para isso que esse que tem demais não retenha esse demais para si e nem use isso para se beneficiar, nem para oprimir o outro. Toda a opressão de um ser humano para outro ser humano é satânica, é diabólica.
Paulo vai falar em sua primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer que nós fomos comprados por bom preço, e nós não devemos nos fazer servos dos homens, escravos dos homens, já fomos resgatados. Então essa questão de um humilhar o outro, um oprimir o outro, um dominar sobre o outro, Jesus pergunta como é aí entre os gentios. Aí respondeu o Senhor: o maior domina sobre o menor. É assim que é, sociedade humana, em todo mundo sempre vai ser, né? Aí Jesus disse: então, mas entre vocês não será assim. Quem é maior, tem mais recurso, então vai fazer o que? Servir o menor, né? Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Então o reino de Deus é um reino de ponta cabeça, são valores invertidos, é o paradoxo que a gente encontra, né? Onde quem tem mais serve mais, onde quem serve mais pessoas no reino de Deus é considerado maior. É o contrário daqui, porque daqui quem tem mais pessoas que o servem é que é considerado maior. Não é assim que a gente contabiliza, vê as coisas, pessoas de sucesso e tal, e essas pessoas cheias de soberba, empáfia, né? Acham que tem direito sobre as outras, acham que de fato podem humilhar as outras, acham que pode decidir sobre a vida das outras. Amados, o Evangelho nos confronta com tudo aquilo que nós temos aprendido como ser humano e como humanidade. Então a gente precisa entender que nós que recebemos alguma coisa, estamos recebendo de Deus, tudo isso é para glorificar Deus, servindo as outras pessoas, abençoando as outras pessoas. Jamais nós podemos usar nenhum recurso, nada, nem de forma física, nem de forma psicológica, nem de forma espiritual, nem administrativa, nem intelectual e nem de nenhuma outra ordem para prejudicar as pessoas, para manipular as pessoas, mas tudo isso para servir as outras pessoas, abençoá-las em todos os sentidos. Então eu preciso ter essa postura diante daquele que eu ensino, diante daquele que Deus me coloca, para que de alguma maneira eu sirva. E aí tem que haver, isso a gente chama de um sacro ofício. O sacro ofício, o ofício santo. E o que é o sacro ofício? É o sacrifício. O sacrifício é o sacro ofício, é o ofício sagrado. E o ofício sagrado requer sacrifício, renúncia do ego, né? Subjugar o ego, subjugar o eu. Jamais, irmãos, deixar, porque esse negócio assim, nossa, como que ele nos seca, como que ele nos tenta diariamente, né? Esse negócio de querer de alguma maneira ser superior. São os homens dizendo para as mulheres no trânsito: tinha que ser mulher. É ou não é? Não é? É um, de repente, que entende um pouco mais, chamando o outro de burro. Burro não aprende nunca, não é, irmão? É o professor muitas vezes falando para os alunos: vocês não sabem nada de Bíblia, vocês não lêem Bíblia, não? De vez em quando a gente comete essas loucuras, essas falas, essas posturas. Então a gente tem que ter muito cuidado, amado, muito cuidado com essas coisas, porque elas vêm nos enredando, né? E aí a proposta é essa, que a gente possa ter essa postura diante daqueles que Deus coloca na nossa vida, na nossa frente, e para que a gente o sirva. Perdemos essa noção de que aquele que está em pé, ele é menor do que está sentado, porque quem está sentado está sendo servido. Então nós somos garçons de Deus, ministros de Deus, né? Mordomos de Deus. A gente trocou os negócios, porque a gente está colocando os caras, os pregadores, os pastores, os líderes, como sendo gente de destaque, pessoas maiores, gente que deve ser servida, carregado a mala, bajulado, paparicado, visto como um ser de outra casta, superior, semi-anjo, secretário da Trindade, quarta pessoa da Trindade, sei lá o que mais, irmão, não é semi-querubim, gente assim de alta patente. De vez em quando a gente escuta: qual é a tua patente? Minha patente? Eu sou soldado raso, irmão. Eu sou o zero. Não tinha, acho que no desenho não tinha o soldado zero lá, o recruta zero. Quem lembra desse negócio? Não, tem aqui, Dazinho. Não vou lembrar não, mas tinha. O que eu quero dizer é o seguinte, amados: no exército de Deus só tem soldado raso. Só tem soldado raso. Mas isso é tão automático na sociedade, a gente leva para a igreja, a gente não vê essas transformações dentro das igrejas, continua lá dentro, que é tão natural do ser humano e diabólico, né, que não muda isso, mesmo a gente estando dentro da igreja, mesmo conhecendo
precisa romper, irmãos, essas coisas. O Evangelho precisa quebrar esses elos que são tão fortes, mas precisa quebrar isso. O Evangelho tem poder de fazer isso. Nós precisamos ser mais cheios do Evangelho, mais cheios do Espírito Santo, para quebrar essas estruturas piramidais, né? Essas hierarquias opressoras. Eu não estou falando que não deve haver organização, eu não estou dizendo que não deve haver pessoas que de fato elas encabeçam, são líderes e de vez em quando precisam dar diretrizes, até ordens mesmo, mas essas ordens e essas diretrizes é sempre para beneficiar o corpo, sempre para proteger o corpo, não para auto se beneficiar. É aquela frase que eu já falei para vocês outras vezes, que o poder que eu recebo, se esse poder não serve os outros, mas só me serve, então ele não serve, porque é um poder despótico, é um poder egoísta, é um poder satânico, é uma reivindicação para si. Foi isso que Satanás fez, amados. Foi isso que Satanás fez. Ele recebeu de Deus poder, formosura, sabedoria, e ele se envaideceu, não é? Então, na verdade, a gente vê na vida de muitos irmãos nossos, pastores, muitos líderes, uma síndrome de Lúcifer, um vírus luciferiano entrando no coração, contaminando, né? E aí transformando mais essas pessoas em mais satanases do que Jesuses, e mais pessoas que querem dominar, né, as outras do que servi-las. Olha que coisa complicada, assustadora, e a gente precisa ter cuidado, porque essas coisas nos alcançam também, em outros níveis, de outras formas, não é? Mas vai nos alcançando também, é lá no lar, é lá no serviço, é lá na vizinhança, é lá não sei aonde, né? Então essas coisas, elas... Você pensa das pessoas que se vestem diferente. Tem outros que um se vestem dos meus vizinhos, do outro se vestem, né? Mas aí as pessoas não tem jeito. Olha diferente. Nem precisa tanto. Eu falo como que já passei por isso. Você se separa. Você está dentro de uma igreja. A minha família, mãe, pai e filhos. E passa na sua casa. Sim. Você separado e 2 filhos. Eu falo por vivência. Então deixa eu pegar mais um aspecto. É algo que de vez se ajudar, que nem diz a Bíblia, né? É Isso. separado, é sozinha, não. Eu tenho família, você não. Quando eu disse assim dos poderes espirituais, né? Se eu recebo poder espiritual, entre outras coisas, eu estava me referindo também mais ou menos a isso que eu falei no geral. Por exemplo, essa questão que Deus me preservou de repente em uma condição, vou colocar assim, em uma condição mais piedosa, em uma condição onde Ele refreou o pecado de uma forma mais intensa na minha vida, que a gente chama de gente santificada, né? Gente se separa. Então, se Deus fez isso na minha vida, por que fez isso na minha vida? Por que me deu essa condição? Por quê? Para ajudar justamente aquele que cai de vez em quando, né? Aquele que de repente é enredado pelo pecado, e eu tenho que fazer isso com muito temor, mas não me colocando como superior, como vencedor, como um cristão de primeira linha, primeira qualidade, e o outro de segunda categoria. E aí Paulo vai dizer um negócio muito interessante em Gálatas, capítulo de número 6, gostaria de ler com vocês. Gálatas, capítulo de número 6, verso de número 1 em diante. Eu acho muito interessante essa passagem aqui. 1, 2, 3, 4, 5. O capítulo 6 de Gálatas, aos Gálatas, né? Verso 1 ao 5, amados. Ó, que coisa interessante. Irmãos, se algum chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Verso de número 2 agora, de Gálatas 6. Verso 3. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. É claro, não é o texto, amados?
Não está claro o que Paulo está recomendando para a gente? Ou para aqueles que de alguma maneira foram preservados por Deus e se depara com um irmão que vacilou, que caiu, que está numa condição de repente um pouco mais complicada? O que nós devemos fazer nesse momento? Nós temos mais recurso, mais vigor espiritual, mais condição naquele momento, porque quem sabe amanhã, se não serei eu que precisarei dessa mão, dessa compreensão, desse olhar misericordioso, dessa compaixão. Quem é que sabe? Quem é que pode ali falar, eu nunca vou precisar? Quem é que pode? Ninguém. Então a gente deve sempre olhar para o outro com um olhar de compaixão, né? Sempre olhando para que a gente não caia nisso, para que, se Deus nos deu essa condição agora, é para que a gente abençoe a outra pessoa. Às vezes Deus nem nos preservou por conta de nós mesmos, e mais às vezes por conta daquela que sabia que eu ia me deparar, ou ela ia se deparar comigo, e eu teria mais condições e um recurso no momento, ou não, ou Deus achou por bem, pela sua graça, me usar naquele momento. Mas eu jamais devo chegar. Quantas vezes eu vi gente tripudiando sobre o pecado dos outros, irmãos? Quantos conselheiros eu vi? Quantos líderes que receberam pessoas dos seus gabinetes, não é? Para confessar pecado, e foram tripudiadas, expostas. Eu falo, meu Deus do céu, não entendeu nada da sua função, não entendeu nada dessa situação que Deus agora proporcionou para outra pessoa, para procurá-la, para ser ajudada, e essa pessoa se colocou como superior. Olha que coisa horrível, não discernir o corpo, não é? Isso é uma santa ceia do inferno. Não discerne o corpo, cada um come o que é propriamente seu, cada um toma a sua própria ceia, não tem ideia de corpo, de comunhão. É mais ou menos assim o que Paulo estava falando. É por isso que há uma enfermidade muito grande, há uma enfermidade muito grande, gente morrendo, gente que dorme, não é? Não discerne o corpo de Cristo. É muito complicado esse negócio. O egoísmo impera, é o que está lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 17, que Paulo vai falando, né? Que a gente pega esse texto para falar lá no culto de ceia, mas é isso que ele está, mais ou menos isso que ele está detalhando ali. O egoísmo, as pessoas que não entendem os recursos que receberam, é para beneficiar a outra, é para partilhar, irmãos, é para compartilhar. Olha que coisa interessante, isso é evangelho. Claro que é, claro, é desafio. Evangelho é um padrão altíssimo. Evangelho, amados, é algo que as nossas igrejas têm reproduzido de uma maneira pálida, né? É muito distante, mas nós que estamos ouvindo isso hoje, nós devemos desejar isso, reproduzir isso para as outras pessoas. Estava conversando com um servo de Deus hoje, passei uma tarde muito agradável, tomando um café com um irmão servo de Deus que a gente está começando uma amizade. Bom, já é pernambucano, já é uma vantagem. Pernambucano. Olha o amor. Ele é um terrâneo meu, já é uma vantagem, né? Professor de teologia, já é outro ponto. Ei, a compreensão de novo, Jesus. E o que acontece? Nós estávamos falando. Eu estava falando sobre o que mesmo? O irmão. Sim, mas antes disso. Passou um dia agradável. Sim, mas antes disso. Da compreensão. Sim, mas antes disso. Da ceia que Paulo estava querendo dizer lá em Coríntios. Da partilha. Da partilha do O egoísmo. egoísmo. Oh, que coisa boa. Muitos que dormem. Que de vez em quando eu fico aqui meio assim, será que? Vocês ficam olhando para mim, eu falo, mas onde será que está a mente, né? Será? De vez em quando ela estava fugindo, a gente Isso, chama ela. mas graças a Deus. Então, falando com esses servos de Deus a respeito dessa questão mesmo de nós partilharmos as coisas, de nós olharmos para o outro com esse olhar de misericórdia, e de nós usarmos os recursos. Ele enfatizou muito a questão assim, André, a gente precisa ter um olhar de reino de Deus. Reino de Deus. A teologia, ela tem que verter para o reino de Deus. Todas as matérias têm que ter um olhar para o reino de Deus. Reino de Deus é muito mais abrangente do que o nosso reino, do que os nossos reizinhos que estão nos seus castelinhos, né? E ali fazendo os seus impériozinhos. O reino de Deus é muito maior, irmãos. O reino de Deus é muito mais abrangente. O reino de Deus contém muito mais pessoas do que as nossas igrejas
podem comportar, inclusive, há filhos que a igreja não tem, e há filhos que a igreja tem, ou melhor, há filhos que a igreja não tem, e Deus tem filhos que a igreja não tem. É muito mais abrangente. E a partilha, a visão, né? Essa questão do compartilhar, nós precisamos ser mais solidários, palavra que é pouco usada no nosso cotidiano. Solidariedade, generosidade, empatia, não é, irmão? Alteridade. Tanto é que talvez eu desconfio que uma dessas palavras talvez vocês não saibam exatamente. É possível, alteridade. Não, procure então saber. Procure saber o que é alteridade, irmãos. Uma palavra que não é só não falada, mas também não é vivida. Não é só não conhecida no vocabulário. Não só não conhecida no vocabulário, mas também não conhecida na prática. Oi? Eu ia falar isso, altruísmo. Mais ou menos, né? Dá para ligar uma coisa com outra, mas procure saber exatamente a alteridade. Empatia, vocês sabem o que é, né? Sentir. Isso, se colocar no lugar do outro. Exatamente. Generosidade. Eu falei mais outra? Foi 4. Foram 4. Solidariedade. Ser solidário, irmãos. Que coisa linda. Misericordioso, né? Compassivo. Ou seja, você ter a capacidade de sentir a dor do outro. Você ter a capacidade de chorar com o que o outro está sofrendo, porque o outro está sofrendo, embora aquilo não te atinja diretamente. Mas a gente precisa ser sensível de novo, irmãos, com a dor humana, porque a dor é nossa, o Pai é nosso, o pão é nosso, os pecados também são nossos. Não é assim que a gente ora? Pai nosso, pão nosso, nossos pecados, nossas dívidas. Então calma aí, a gente esqueceu desse último aqui. Que a gente ora, quer dizer, a gente esqueceu dos dois, né? Porque o Pai a gente considera que é nosso. Agora o pão nem sempre é nosso, é meu. E os pecados? Exato. Olha só, o Pai até a gente aceita que é nosso. O pão é meu e o pecado dos outros. É mais ou menos isso. Olha que coisa horrível. E aí a proposta do material aqui, a proposta da aula de hoje é justamente essa, irmãos, que a gente se ofereça aos outros. Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Não é só dinheiro não, é tudo. A generosidade intelectual, que a gente chama, partilhar o conhecimento. A generosidade de emoções, que a gente partilha os sentimentos. A generosidade de tempo e espaço, que a gente partilha no nosso dia a dia. E de fato os espaços é nosso, não é? Eu não estou nem entrando no mérito de teologias e de doutrina, mas vocês lembram quando desabou o teto da Renascer? Lembra lá no Cambuci, né? Ali na Lins de Vasconcelos e tal. Uma outra igreja, foi até a Assembleia, ofereceu o seu tempo para eles fazerem os cultos lá. São duas denominações que não têm uma identificação. Olha que coisa interessante, né? Eu nem concordo com a teologia nem de uma nem de outra. Mas olha que coisa interessante. Percebam, amados, como a gente partilha os espaços também, os sentimentos também, né? Se você socorrer a pessoa, não o que ela é, mas na hora que ela precisa. Independente do que ela é. Exato. E se essa pessoa não tem nada para me retribuir? Aqui que está o desafio. Porque Jesus disse: que virtude tem prestar para aquele que você sabe que vai te devolver? Ou você já vai, que nem você vai numa festa, assim, é nítido. Você vai numa festa, a pessoa é top. Você vai comprar o melhor presente porque ela é top. Muita gente faz isso, né? Aí você vai num aniversário que a pessoa é mais ou menos. Não preciso pensar tanto. É automático. Eu preciso dar o melhor porque aquela pessoa vai ver. Aquela lá nem se importa. É aquela frase que eu falo, né? A gente compra o que não precisa com o dinheiro que não tem para mostrar o que não é para as pessoas que gostam. É assim mesmo. A pessoa se preocupa, não, eu tenho que ir naquela festa, eu tenho que gastar, porque ela hora que abrir o presente vai saber que fui eu que dei. Isso é uma vaidade, é uma vaidade. Amados, a gente precisa ter muito cuidado, porque nós estamos, na verdade, indo contra uma natureza, indo contra um espírito deste mundo, indo contra toda uma cultura, indo contra toda uma sociedade que pensa assim, que se organiza assim, que vive assim. Agora a igreja deve ter muito cuidado
né? Por que acontecem essas coisas? Porque nós, quando aceitamos Cristo, nós carregamos isso conosco. Isso vem com a gente. Não só na questão da natureza, mas na questão da própria cultura, do próprio aprendizado que nós tivemos, direto ou indiretamente, né? De toda essa organização hierárquica opressora que nós temos. O Estado, por exemplo, ele deveria servir as pessoas. O que ele faz? Ele oprime, não é? Ele suga, ele coloca impostos tão pesados que suga a vitalidade das pessoas, e ele vai inchando-se. Por que ele incha? Porque ele suga de todo mundo, e aquilo, ele não cresce saudavelmente, ele incha. O inchaço é um processo enfermo, tá certo? De enfermidade, melhor dizendo, é um processo de enfermidade. O crescimento, ele deve ser natural e saudável, não é? E para dar mais recurso ao todo. Então Salomão fez isso, por exemplo, quando ele morre, e aí vem os outros conselheiros do filho dele, né? O Roboão, tinha o Roboão e o Jeroboão, e disseram assim para o Roboão, os conselheiros, né? Disse: ó, teu pai oprimiu muito o povo, colocou tributo muito pesado, né? Colocou muito imposto. Alivia esse negócio, porque o povo vai ser com você. Aí ele foi se aconselhar com quem? Os amiguinhos dele, com aqueles que nunca conheceram o que é o chão de fábrica, aqueles meninos que eram de palácio também, sabe? Dos riquinhos, né? Que não sabia de nada de necessidade, nada de trabalho, que não sabia o que era necessidade do povo, que não tinha identificação nenhuma com o pobre, com o necessitado. Não, faz o seguinte, os conselheiros, os menininhos lá, os filhinhos de papai, os mão lisa, os mão de veludo, né? Não tinha nenhum calo, sabia de nada, tudo que recebeu de mão beijada. Disse assim: não, vai lá e fala para o povo que se o dedo mínimo do teu pai era pesado sobre eles, né? Diz que o teu dedo é como a coxa do teu pai na grossura. Se o teu pai fustigou com chicote, você vai fustigar com escorpião. Irmão, o que deu? Divisão do reino, rebelião. A desgraceira estava feita, não é? Então essas coisas nunca vai funcionar. Isso no reino de Deus nunca vai funcionar. No reino de Deus isso nunca vai ser saudável. Isso não é reino de Deus, isso é reino dos homens. E aí a gente precisa ir contra toda essa maré, quebrar esse ciclo, quebrar essa mentalidade, né? Falar assim: ah, mas fulano é assim. Às vezes chega a nossa vez e a gente repete a mesma coisa. Numa dimensão menor, a gente tem oportunidade e faz a mesma coisa, né? Então a gente precisa ter cuidado. A proposta então nossa é que a gente pense nisso, que a gente precisa olhar para o outro, sempre na disposição de que o outro de fato pode. Não só pode, mas ele é um instrumento de Deus para nos abençoar, para nos ensinar. A abertura do coração para ser repreendido, para ser corrigido, né? O professor não gosta desse negócio não. No meio de todo mundo assim, dos alunos, dos de casta menor, pastor, vai repreender profeta. Irmão, é maldição na certa. Ele joga logo uma maldição, não é? Então, amados, o que a gente deve pensar aqui é que a gente precisa manter o diálogo que foi proposto, essa questão das trocas, né, que é o intercâmbio, a relação interpessoal. Então, no ensino-aprendizado cristão, deve ser assim. A gente precisa ter essa via de mão dupla, essa questão de que eu olho para o outro, nesse olhar e na expectativa que Deus vai usá-lo. Eu fico nessa expectativa de vez em quando, né? Se vocês dessem lugar, Deus usaria mais vocês para me ensinar. Não é falsa humildade, e é assim que é, irmãos. Eu tenho percebido isso, eu tenho vivido isso, eu tenho experimentado isso, não é? E aí eu vou crescendo junto com vocês. Eu dei aula há 11 anos atrás, comecei na teologia. Por que hoje eu julgo estar mais maduro? Não só por conta dos estudos, não só por conta da experiência de vida, não só por conta dos acúmulos, né, de compreensão, de reflexão e outras pessoas, mas por conta dos alunos, que contribuem demais. Quando a gente fala para os alunos assim, quem mais aprende aqui sou eu, é o professor, a maioria não acredita, acha que é falsa humildade,
esse professor aí quer mostrar aqui. Você acha? Quer mostrar que é humildão e tal. Não é nada. Mas é verdade, a gente aprende mais. Quando a gente tem esse olhar, quando a gente tem esse coração ensinável, aberto, quando a gente tem essa disposição, aí pode ter certeza, porque aqui vocês é um ensinando para vocês, não é? E vocês para mim, quantos são me ensinando? Ó, veja bem que eu sou muito mais beneficiado nisso, eu sou muito mais privilegiado nisso, não é? Quando a gente cria esse ambiente, inclusive aqui a liberdade de questionamentos, a liberdade de conflito, sem ter o confronto da outra parte, que pode mais em certo sentido. Entenderam? Quis colocar? Ou não? É verdade. Quando eu me converti, eu comecei a frequentar a escola dominical aqui na Batista, né? E eu não perdi uma escola dominical. E aí, assim, eu tinha muita vergonha de perguntar. Eu não abria a boca para nada. Eu tinha muita vergonha. Conforme o professor ia falando, vinha muitas perguntas na minha mente, porque eu não conhecia tudo que era explicado. Para mim era novidade, porque eu não conhecia. Cada pregação era novidade, porque eu não conhecia a passagem. Então, tudo você vai. Então, comia pelos olhos, né? aí eu vontade de perguntar, mas eu morria de vergonha, jamais me atrevia a perguntar. Mas os irmãos que já estavam lá e que tinham essa liberdade, que não tinha vergonha, eu aprendia muito com eles, perguntando. Muitas vezes a pergunta que estava na minha mente, o outro fazia. Exato. Aí eu ia tirando dúvidas, e aí, às vezes a pessoa falava de alguma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu pegava aquilo, anotava e eu ia ver em casa na Bíblia, ia pesquisar. Então, assim eu fui aprendendo muito. Havia esse ambiente da possibilidade do diálogo, do não concordar. Havia então esse ambiente, isso é bom demais, né? Essa possibilidade de você discordar com o professor sem ser retaliado. Então isso é bênção de Deus, isso é coisa boa, né? Tem que haver isso, esse ambiente familiar onde um pode questionar o outro, respeitosamente, claro, mas onde o outro não se sinta ameaçado na sua posição e traga uma retaliação sobre o outro, né? Isso a gente precisa promover essas coisas, irmãos, no seio da igreja, na nossa convivência, onde o pastor, ele deve ter essa abertura para qualquer um chegar nele e falar assim: pastor, eu não concordo, acho que não é assim, acredito que não deva ser assim. Olha, o senhor está indo para um lado, ele não deve levantar muros e se blindar, deve construir pontes para que tenha acesso. Gabinetes pastorais devem ser sem parede, sentido figurado, não é? Ouvidos de pastor deve ser compassivo, empático, generoso. E a língua? A língua? Não, a língua ela deve ser usada como o Salmo 45 está escrito, para mudar a vida, para mudar a história de pessoas, né? Para falar no que tem feito no tocante ao rei, para ser a língua de um destro escritor. A língua do pastor deve ser para isso, nunca para retaliar, subjugar, oprimir, ameaçar, jamais. Então nós devemos criar esse ambiente familiar. Isso é evangelho, e eu não posso baixar o padrão de evangelho para se acomodar às nossas estruturas. Meu compromisso é com a palavra de Deus. Eu não tenho compromisso nenhum com o sistema religioso, amados. Eu estou apresentando para vocês aquilo que eu entendo, aquilo que eu tenho convicção que é a proposta das escrituras sagradas, né? E aí, se a gente não consegue, ou a gente não está vendo isso, ou não está vivendo isso, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver. É por isso que eu tento apresentar para vocês aquilo que, vez por outra, parece que quase que semanalmente para nós, eu percebo em vocês uma suspensão assim, de falar: isso é utopia. André deve ter tomado alguma coisa diferente antes de vir. Um negócio alucinógeno, cogumelo, lírio, santo daime, alguma coisa, não é possível. Não, amados, mas isso é evangelho, isso é aquilo que eu entendo ser evangelho, e eu não posso baixar o padrão de Deus, eu não posso me conformar com menos do que isso, eu não posso aceitar menos do que isso, eu devo combater isso diariamente, seja em minha vida, seja na vida dos meus irmãos, com todo o temor, com toda a prudência, com todo o respeito, com todo o zelo de Deus, inclusive, né? Zelo de Deus, com todas as lágrimas, debaixo de oração,
gemendo com o Espírito, porque quem tem sofrido muito mais em toda essa história é o Espírito Santo de Deus, irmãos, que olha para as nossas convivências, Jesus olhando para nós, no nosso ajuntamento, chorando e dizendo: eu não morri na cruz para formar essas coisas que vocês têm formado, eu não derramei o meu sangue para criar uma sociedade igual à do mundo. Quem sofre mais é Deus nessa história. Como vocês acham que Jesus tem olhado para nós, irmãos? Para o nosso coração, para as nossas intenções, para as nossas motivações, para as nossas realizações, para as nossas comunidades de fé? Como vocês acham que o Espírito Santo tem transitado na liturgia, no culto? Como vocês acham? Com tristeza, com pesar, querendo achar um lugar no nosso coração para introjetar o Evangelho vivo, poderoso, transformador, que transforma cada um de nós em uma semelhança e imagem do seu Filho Jesus. É isso que Deus, eu acredito sinceramente que é isso que Deus tem observado em nós e querido fazer em nós, né? Vocês têm alguma pergunta fácil e rápida? Eu estou pontual hoje, hein? Deu 9 horas aqui, ó, 9h01.